Oi, gente! Agora a gente vai falar um pouquinho de matemática e nós vamos falar um pouco sobre ordem crescente e ordem decrescente. Ordem crescente, como o nome mesmo lembra, é ordem crescente, que está crescendo, aumentando. E a ordem decrescente é o contrário disso, eu começo do maior para o menor. Tá bom? E para fazer a ordem decrescente, eu tenho que observar os números que eu tenho lá na relação para organizar, certo? E aí eu vou pensar de acordo com o que está pedindo. Aqui eu tenho alguns números para a gente fazer esse exercício. Pense aí um pouquinho. Eu tenho o número 63, o número 3, 88 e o 28. Se eu for colocar eles na ordem crescente, quem é que vem primeiro? E se eu for organizar eles na ordem decrescente, quem é que vem primeiro? Então vamos ver aqui. Na ordem crescente. Destes números, e eu tenho que pensar que a ordem crescente é do menor para o maior, porque ele vai crescendo. O menor número que eu tenho é o número 3, e aí depois o número 28, depois o 63 e por último o 88. Agora na ordem decrescente eu tenho que começar do maior de todos que tem na relação que eu estou observando. Nesse caso o maior de todos era o 88, depois eu fiz o 63, o 28 e o 3. Uma dica importante, toda vez que eu vou fazer organizar os números em ordem crescente ou decrescente, eu vou marcando esses números que eu já utilizei. Então, por exemplo, na ordem crescente, eu tenho a relação. Eu já usei o número 3, eu passo um traço em cima dele, porque aí facilita, eu vou observar os outros para poder ir determinando. Como é ordem crescente, se eu tirei o 3, qual dos outros é o menor número? Então é o 28, eu marco ele lá. Usei o 28, sobrou o 63 e o 88. Qual é o menor? É o 63, então eu vou colocar ele lá e assim por diante, qualquer relação de números. Da mesma forma eu faço na ordem decrescente, só que pensando do maior para o menor. Deu para explicar um pouquinho? Clareou as ideias? Então, boa sorte!